Aproveitar já. Mariana, então boa noite para todos e todas, bom dia, boa tarde, quem não está aqui no ao vivo, né? Estamos chegando na agenda 8. Estava aqui conversando um pouco aqui com o pessoal, né? Batendo um papo aqui. Essa agenda final aqui, né? A gente vai caminhando para a prova, né? E eu vou comentar rapidamente sobre a agenda 8 e depois eu quero falar um pouco sobre o simulado também, né? O simulado é um bom modelo para saber, assim, como vai ser a prova de inglês, né? Que dá um certo receio, porque afinal de contas vocês, quando estão fazendo as atividades, vocês têm todas as ferramentas disponíveis ali, né? O tradutor, o Google, hoje tem o ChatGPT, né? Que o pessoal acaba, é inevitável, né? Acaba utilizando. Eu sempre falo que as ferramentas são importantes, mas se você souber usá-las da melhor forma, né? Eu acho que o ponto é esse. E na prova tem aquele medo, né? E agora, né? Eu não tenho o tradutor aqui do meu lado, eu não tenho o Google, o que que eu vou fazer, né? E é importante, assim, essa realidade de vocês enfrentarem, porque é uma realidade que vocês podem vir a ter em contexto de processo seletivo de vaga de emprego, num concurso que vocês quiserem prestar, num vestibular, caso vocês queiram fazer uma faculdade após terminar o técnico, ou fazer outra faculdade, que eu sei que muita gente já é formado, outros não, né? Então, é uma realidade essa impossibilidade de consultar o tradutor, de pedir ajuda ali, meu Deus, o que que eu faço agora? E eu vou falar um pouco sobre isso quando eu comentar sobre o simulado. Vou primeiro passar rapidamente sobre a agenda. A agenda é até curta dessa vez, não é tão longa essa agenda 8. É um conteúdo mais de vocabulário. O que a gente vai ver também deixa eu abrir aqui. Deixa eu só fechar esse daqui que é outra coisa, para não ficar muita coisa aberta. Bom, então é um conteúdo de vocabulário, como eu estava falando, tá? A gente viu, eu acho que teve é importante chegar nessa trajetória final do inglês instrumental, percebendo que deu para vocês trabalharem e aprenderem bastante coisas, né? Tanto de vocabulário, quanto de gramática e quanto de situações do trabalho, né? Como eu disse lá na primeira aula, o inglês instrumental tem esse foco de ajudar vocês no mercado de trabalho, né? Esse foco diferenciado e também trazer coisas de um aspecto mais técnico da área de vocês. Essa agenda 8 vai ser uma agenda de vocabulário, basicamente, que a gente vai trabalhar os verbos modais. Esses verbos modais são verbos que eles têm uma característica diferente, assim. Vou até já ir direto aqui para a gente ver quais são eles. Uma tabela, que tem uma tabela bem interessante. Eles têm uma característica que são verbos independentes, né? A gente não precisa alterá-los com verbos auxiliares, nem muitas vezes nem conjugá-los ali, tá? E mais do que isso, a gente não tem como traduzir somente para entender o sentido, tá? E às vezes tem mais de um sentido. Por exemplo, o verbo can, que é eu posso, ele é sim capacidade, mas pode ser uma permissão também, né? É interessante ver essa diferença de sentidos entre esses verbos. Então, por isso a gente pensa em um conteúdo que sim é gramatical, mas é um conteúdo bem de vocabulário também, porque olha só, quando eu uso can, quando você está falando de capacidade, quando eu uso could, quando estou falando de possibilidade, também pode ser uma capacidade no passado, tá? Aqui está um pouco mais resumido, assim, num contexto específico. E o may, como eu uso may, é um pedido, né?
E eu acho que é interessante a gente observar que, olha só essa frase, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Professor, não poderia fazer uma pergunta com can? Can I do it? Sim, você pode. No entanto, você tem que ter a consciência que o can é uma pergunta muito direta, muito informal. Já o may é uma pergunta formal. Eu posso fazer isso, por favor? Eu poderia, né? Tá? O might exprime probabilidade e o might do it, você pode ser que você faça isso, pode ser que sim, pode ser que não. O must, por outro lado, já é uma obrigação. He must do it, ele deve fazer isso. Shall ou should, os dois são conselho e sugestão, mesma coisa, tá? Conselho e sugestão. Esse é um pouco mais formal, mais utilizado no inglês britânico. Shall we do it? Devemos fazer isso? Deveríamos fazer isso? You should do it, você deveria fazer isso, tá? Ought to, que também é igual ao should, pouco menos utilizado, o should é bem mais comum, também serve para dar um conselho. E por fim, o would, que seria um pedido. Would you do it? Você faria isso para mim, por exemplo, né? Aqui não tem para mim, mas só para ilustrar melhor. Então, são esses os verbos modais. Tem mais significados? Tem. Aqui está um pouco resumido. E é isso. Observar que cada um tem um tipo de sentido e uma utilização de acordo com esse sentido, né? Então, se eu vou usar o could, eu estou falando de uma possibilidade. Se eu estou usando o should, é um conselho. Mas eu quero falar de uma obrigação agora, então eu vou usar o must. De acordo com o contexto e o sentido expresso nos contextos, a gente vai alterando o significado e, consequentemente, a utilização dos verbos modais. Bom, aqui tem uma música também da Alanis Morissette, que exprime um pouco essa questão dos verbos modais. Inclusive tem aqui o oughta, que é ought to, mas de uma maneira mais informal, né? Você deveria saber. Vocês podem observar depois. E na sequência a gente continua falando de vocabulário, só que a gente vai falar de quantifiers e determiners. Quantifiers de quantidade e determiners de determinar, né? De especificar. Bom, a gente começa com N, que pode ser algum, alguns, algumas, né? A gente pode usar tanto em pergunta quanto negativa. Se eu faço uma negativa, ó, you didn't have any work. Você não teve trabalho nenhum. Já numa pergunta, do you have any doubt? Você tem alguma dúvida? Então, ele é nenhum e nenhuma na negativa. Algum, alguns, alguma, algumas na interrogativa, tá? E na afirmativa, que é um uso bem específico, ele pode ser como qualquer. You can sell any item here. Você pode vender qualquer item aqui, tá? Mas, o modo geral, é mais utilizado na negativa, como nenhum, nenhuma, e na interrogativa, como algum, alguns ou alguma, tá? Bom, a gente tem também o some, que significa algum, alguns, alguma, e um pouco de. A gente usa na afirmativa, tá? The technician gave her colleague some equipment. Então, ele deu à sua colega alguns equipamentos. Estou falando de uma quantidade que a gente não especificou, mas é uma quantidade, alguns. I brought you some food. Trouxe alguma comida para você, um pouco de comida, né? Alguma, um pouco. I need some books. Preciso de um pouco de livro. Bom, que diferença tem aqui? Negativa e interrogativa, basicamente, e aqui na afirmativa, tá? A gente tem o none, que é nenhum, tá? Sempre com essa expressão aqui, none of my students, nenhum dos meus alunos. Sempre não, né? Na grande parte das vezes, desculpa. A gente também pode utilizá-lo no fim da frase, né? He bought some equipment, but I bought none. Ele comprou algum equipamento, mas eu comprei nenhum, zero, tá? Outro de quantidade, ou a lot of, ou lots of, ou plenty, que são muitos, muitas, né? Tá? Many, few, muitos e poucos, palavras que a gente conta. Como assim, professor? Problems. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 problemas. Então, eu uso many. Ou few, se eu quiser falar que eu tenho poucos. O many é para muito, few para pouco. Por exemplo, se eu quiser falar children, filhos, né? Many children, muitos filhos. Ou ao contrário, few, né?
Agora, por outro lado, se for uma coisa que não conta, a gente vai usar, cadê aqui? Ele não colocou. Bom, a little, quando é incontável, ou much, que não tem aqui, tá? Quando são coisas que a gente não conta, né? E depois aqui, o all e all of, que é uma palavra até fácil, que é todo, todas, né? Tudo, depende do contexto. Também estamos falando de quantidade. O most, que é a maioria. Most people prefer, a maioria das pessoas. Most boys, a maioria dos garotos. E a maior parte também pode ser traduzido dessa maneira. O each é cada e every, todos, né? Ou todas, enfim. Então, each ring, cada anel. Every ring, todo anel, né? Both, ambos, né? Ou ambos, ou os dois, tanto faz. Both houses, ambas as casas, as duas casas, né? E por fim aqui, o neither nor e o either or, né? Neither, nenhum, tá? E a gente geralmente usa dessa forma numa frase, nem isso, nem aquilo, neither nor, né? Neither Alfred nor Alexander, nem o Alfred nem o Alexandre, né? Passaram na prova, tá? Eu posso usar o neither também no fim da frase como she doesn't like tea, ela não gosta de chá, neither do I, nem eu. Esse nem eu nosso, a gente pode usar dessa maneira aqui, ou também me neither, nem eu, né? Nem eu. Ou a gente pode utilizar o either como ou, né? Aqui é nem isso, nem aquilo, ou isso ou aquilo. Por exemplo, we have two types of desserts. You can have either, você pode ter uma ou outra. Ou dessa maneira aqui, ó. Would you like tea or coffee? Either. Um ou outro, tudo faz. I don't mind. Either you say eat your dinner or you go to your room. Ou você come seu jantar ou você vai para o seu quarto, né? Bom, esse é um panorama de um lado dos verbos modais, né, que são esses verbos especiais, e do outro essas palavras de quantidade, né, e de especificar também, specify, que a gente chama. Essa parte gramatical vai ser complementada nessa lição por um documento muito importante para vocês, que eu comento, inclusive, no vídeo que eu preparei ali, que é o currículo. Se vocês viram na lição anterior sobre o e-mail, nessa vocês vão ver sobre o currículo. Lá no vídeo que eu fiz de complementação, eu falo um pouco sobre o currículo. A montagem do currículo em inglês não é muito diferente da montagem do currículo em língua portuguesa, né? Tem alguns pequenos detalhes que eu diria, como, por exemplo, o nome. De um modo geral, lá se coloca o nome em destaque lá em cima, se usa o primeiro e o último nome. Tem essa coisa do peso do último nome. Então, se eu monto meu currículo em inglês, a tendência, não estou falando que é errado você colocar o seu nome completo, mas é muito comum você ver currículos da seguinte forma. Meu caso, meu nome completo é Vinícius França da Silveira. No meu currículo eu vou colocar Vinícius Silveira, primeiro e último, tá? Isso é bem comum. Outro detalhe que é importante é a questão da data, né? Vocês sabem que a data é invertido, então estou colocando data de nascimento, por exemplo, se eu quiser colocar, né? Ou se eu quiser, às vezes eu posso nem colocar data de nascimento, colocar só a idade. Tem gente que omite, dependendo da questão da vaga, enfim, não vou entrar nas questões de montagem de currículo, se é algo mais da área de comunicação. Focando no inglês, lembre-se que primeiro vem o mês e depois o dia. Então, se você quiser colocar algum tipo de data, é importante respeitar essa sequência. Outro ponto também é o endereço. O endereço, vocês sabem que ele é um pouco diferente em inglês. Primeiro vem o número, depois o nome da rua, da avenida, do local, né? E a identificação, se é uma rua, se é uma avenida. Por exemplo, no meu caso, 39, primeiro número, Pamplona, que é o nome aqui, e Avenue, porque é uma avenida,
né? Então, é bem diferente do português. No português, a gente faz Avenida Pamplona 39. Em inglês, não, eu faço 39 Pamplona Avenue, né? São esses pequenos detalhes, assim, que vocês devem observar na montagem. De resto, não é tão diferente, assim, da língua portuguesa, né? É mais essa questão do nome, que tem essa diferenciação, das questões das datas, seja para identificar a sua data de nascimento, se você quiser colocar, seja para falar da data de início e término de uma experiência profissional ou da realização de um curso, por exemplo. E essa questão também, por fim, do endereço, é algo que pega bastante, né, a diferença do endereço. E para essa lição, para esse fichário, eu antes até deixei aqui, como sugestão fórum, para vocês compartilharem um currículo em língua inglesa para os colegas verem e tal, e também para dar uma olhada. Mas a ideia é que vocês enviem nessa última lição o currículo junto com o e-mail. O e-mail vocês até tinham feito anteriormente, que vocês se apresentam, imaginando que aqui é uma vaga de emprego no exterior, né? E você precisa fazer isso por e-mail. Aí você cria esse e-mail, estou enviando, precisa, fala aqui mais ou menos 7 dígitos, pode ser até menor. Olá, falando de tal, aqui é o Vinícius e tal, estou concorrendo a essa vaga, estou enviando meu currículo em anexo. E aí vocês colocam o currículo junto aí para mim, né, com esse e-mail, como se estivesse candidatando de fato para essa vaga, né? Então, a proposta do fichário é essa, montagem do currículo junto com um curto e-mail de apresentação que vocês, inclusive, já até realizaram na agenda anterior. Isso é da agenda 8, nossa última agenda, que finaliza no dia 27, né? Tá marcando aqui, dia 27, quinzenal sempre, né, pessoal? Então, se atentem à elaboração da agenda. Bom, deixa eu ver se tem alguma questão aqui, pessoal. Professor, Pode falar, Damares. então pode até usar o e-mail, né, que a gente colocou, que eu fiz o Pode. e-mail como se já fosse para vaga, então eu posso usar o e-mail e Uhum. anexar o currículo, então. Perfeito. Porque vocês já realizaram para a agenda 7, né? Isso, o e-mail Então, já como se fosse para uma entrevista. exato. Então você pode aproveitar aquele e montar o currículo. Acho que o que vai ser mais de novo vai ser essa montagem do currículo, tá? Como eu disse, não é tão difícil a montagem, né? Tem que se atentar a esses detalhes do endereço, do nascimento, do nome aí. De resto é parecido, né? Assim, bem parecido com o português. Nomes próprios, assim, não precisa traduzir, né? Nome de empresa, por exemplo, nome, como eu falei, da minha rua, que não tem como eu traduzir, não é necessário, né? Às vezes até dá para traduzir, mas não é necessário. Você pode manter de língua portuguesa, né? Por exemplo, a ETEC que você está estudando, você não vai traduzir o nome dela para o inglês. Eu trabalho aqui na Conselheiro Antônio Prado, não vou traduzir isso, consular, não é necessário. O que eu vou traduzir é somente curso técnico, por exemplo, né? E o que é o curso, né? No caso de vocês, System Development Course, né? Curso de desenvolvimento de sistema, né? Técnico em desenvolvimento de sistema. Então, esse que é, mas os nomes próprios também não precisa. Então, pode sim aproveitar o e-mail da agenda número 7 e só anexar o currículo. Tá resolvido essa agenda aí de número 8, tá bom? Mais alguma dúvida? Posso seguir para o simulado, comentar um pouco? Pode seguir, professor. O senhor não está compartilhando a tela, tá? Só um Tá, favor. eu voltei aqui só para ver se tinha dúvida, eu vou voltar lá, mas obrigado por ter Tá. avisado. Vamos lá, a gente tem uma agenda aqui, inclusive, deixa eu só abrir, que é essa agenda prova simulada, lá no final da agenda 16 de desenvolvimento de sistemas, né, aí embaixo lá, né? Que aqui vocês têm
várias orientações que é bem interessante de vocês lerem, né? Vocês vêm do módulo 1, vocês já estão até um pouco acostumados com a realização da prova, mas bom, né? Revisar, dar uma lida aqui, tem umas dicas e tal, como realizar um bom simulado, né? Orientações, um debate, né? Que você pode tirar dúvidas lá com o professor e tal. Até coloquei uma mensagenzinha aqui para vocês, né? Enfim, é importantíssimo, né? Eu acho a realização do simulado e dessa prova, porque é aquilo que eu falei, é uma preparação para o mercado de trabalho. Vocês vão ter que fazer provas, vocês vão ser testados, né? Não tem jeito de fugir disso, tá? Primeira coisa, assim, que eu gostaria de falar do simulado, sobre a questão de inglês especificamente. No simulado, assim como comunicação, são 6 questões de inglês. E na prova também, né? Simulados, seguindo ali a prova, são 6 de inglês, né? Essas questões de inglês, elas estão no meio das outras questões das outras matérias. O simulado, ele tem a característica de ser interdisciplinar, ou seja, as matérias estão misturadas ali, né? Não é separadinho. Ah, aqui 6 de inglês, acabou, agora eu faço desenvolvimento de sistemas, TI, enfim. É tudo misturado, né? Isso é bom, na verdade. Parece ruim, porque você fala, nossa, meu Deus, onde que tá? Como é que eu acho? Mas isso é bom por quê? Porque ao misturar, cria-se um contexto, né? Tá? Muitos alunos falam, nossa, nem vou ler esse contexto, vou direto para a questão já, ver o que tá. Não, leiam, né? Leiam o contexto, porque o contexto ajuda a você se situar do que vai tratar as questões que vão vir na sequência. Aqui, então, a gente tem questões 1, 2 e 3 esse contexto, né? É um contexto que fala sobre a ascensão do mercado de brasileiro de aplicativo, blá, blá, blá. Eu não vou ler tudo, né? Mas fala lá, Vinícius trabalha na área de desenvolvimento de aplicativos para Android, não. Empresa que não para de crescer devido à grande demanda por aplicativo. Aí vem a questão, no projeto em que Vinícius trabalha, há diversos funcionários interessados em desenvolver a fluência da língua inglesa. Opa, é uma questão de inglês. Por isso fazem encontros semanais e mantêm um grupo de troca de mensagens para compartilhar vídeos, textos, notícias e demais materiais relacionados ao aprendizado do idioma. Assim sendo, o Vinícius compartilhou a seguinte tirinha no grupo. Bom, tá bom, uma tirinha. Aí você vai falar, nossa, professor, como eu vou fazer essas questões de inglês especificamente? As questões de inglês podem ser questões ou de interpretação de uma maneira mais geral, como é o caso dessa, ou que é o caso de grande parte das questões, de algum assunto específico visto na agenda. Então, quando é geral, vocês tiveram que lidar com essa questão da leitura de uma maneira geral, em todas as agendas, né? Não teve como fugir disso. E às vezes vocês viram pontos mais específicos em cada uma dessas agendas aí. Então as questões elas podem ser ou gerais ou mais específicas. Essa é um pouco mais geral. A dica antes de já ficar desesperado e falar, meu Deus, não vou conseguir fazer, tem que traduzir tudo, é dar uma lida no que a questão quer. Tendo a tirinha como referência, é correto afirmar que há um problema de eficiência com relação ao software adquirido recentemente pela empresa, há um problema de falta de pagamento com relação ao software adquirido recentemente pela empresa, há um problema de instalação com relação ao software adquirido. Veja que é tudo meio parecido, vai mudando só a questão do problema aqui, ó, né? Na D, há uma queixa de um dos funcionários com relação à falta de treinamento, utilização e implementação do software. Há uma queixa de um dos funcionários com relação à falta de treinamento para negociar melhor o preço do software. Todas têm a ver com problema ou queixa. As 3 primeiras têm a ver com problema, as 2 últimas com queixa. Problemas diferentes de eficiência, falta de pagamento, instalação com relação ao software
queixa, falta de treinamento, queixa, falta de treinamento em utilização e implementação, falta de treinamento para negociar melhor o preço. Então, utilização e aqui preço. Então, é importante ler primeiro para você chegar no texto em inglês já contextualizado, já situado do que te espera. Pô, já dá para entender que tem alguma coisa de problema, de queixa, tem funcionário, tem software, já peguei um monte de coisa aqui, só pelo enunciado aqui, né? Do que eu já tentando traduzir tudo, né? E a gente vê essa tirinha. Why are we paying so much for this software? Viu o much que a gente viu agora nessa última agenda, né? Because, why, que uma das agendas tem porque, resposta because, porque. You didn't, passado, a gente viu também. Let me take a class on negotiating like I asked. Are you using this as leverage to get approval for the class? No, I'm just being ineffective. Does it look the same? Então vamos ver, por que a gente está pagando muito por esse software? Aí ele fala, porque você não me deixou fazer uma aula de negociação, né? Bom, há um problema com relação ao software? Não. Há um problema de falta de pagamento? Também não. Há um problema de instalação? Também não. Há uma queixa de uns funcionários? Ah, tem uma queixa, está reclamando. Com relação à falta de treinamento e implementação do software? Ou há uma queixa do funcionário com relação à falta de treinamento para negociar melhor o preço do software? Né? Bom, a gente consegue eliminar A, B e C, a gente fica ali entre a D e a E, né? Tá? E a gente vê que a reclamação é com relação a preço, né? E ele fala que ele não pôde fazer essa aula de negociação. Vê a palavra que parece, né? Negociar. Vê essas palavras que parecem também, que tem no texto que ajuda, tá? Então, seria o caso da letra E, né? Ele está reclamando que ele não teve treinamento para negociar melhor o preço do software. É uma questão que eu diria não tão simples assim, mas que a dica é tentar observar e eliminar aquelas que não têm nada a ver, né? Muitas das vezes, vocês não precisam entender todas as palavras que estão aqui, especialmente nessas questões de leitura gerais. Vocês precisam entender mais o contexto, tá? Observar o contexto, observar palavras-chave que parecem com português, e assim vocês conseguem chegar na resposta, tá? Alguma questão sobre essa primeira questão aí do simulado? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, tá bom. Deixa eu ver como a Mariana tá no... Opa! A Mariana tá aí no... Tá. Bom, daí, não vou entrar na área que não é minha, né? Tem as outras questões das outras disciplinas. Continuando, a gente chega na questão 11 aqui. Bom, questão 11 de novo, está dentro de um contexto, né? Que fala aí sobre a Lara, que ela é aluna do primeiro módulo do curso técnico de desenvolvimento de sistemas. Ela está fazendo estágio e tudo mais. E aí a questão de inglês desde os primórdios da profissão, as pessoas que atuam na área de TI deparam-se com termos na língua inglesa. O conhecimento dessa língua certamente facilita muito o trabalho desses profissionais. Ciente disso, a empresa Deloitte aplica testes relativos à língua inglesa junto a seus estagiários. Na semana passada, Lara participou de uma simulação de uma entrevista em inglês e que o entrevistador trabalhou as WH Question. Aqui está o assunto, né? Quando a gente não tiver um assunto específico, a questão vai ser de interpretação, como foi a anterior. Não tinha um assunto gramatical específico. Não que a questão anterior não tinha um assunto, lógico que tinha um assunto, a tirinha. O que eu quero dizer é que não tinha um assunto gramatical específico, tá? Como é o caso aqui.
com o objetivo de testar os conhecimentos de Lara. Nossa, professor, mas eu não sei o que é esse WH question. O que é isso, né? Você não precisa saber. Vamos ver aqui, ó. Para tanto, as seguintes perguntas foram elaboradas. Então, ela está nessa entrevista e foi criada essas perguntas. Who are you? Where are you from? How old are you? WH questions são essas perguntinhas que geralmente começam com W e H. Né? Essa não começa, mas a gente acaba inserindo elas nesse contexto. Mas eu não preciso saber desse nome, né? Que está lá numa das nossas agendas. Considera-se que as respostas corretas, respectivamente, para cada pergunta são. Então, essa é uma questão que não é de interpretação genérica. Tá vendo se você conhece esse vocabulário. O que significa who, o que significa where, o que significa how. E, de novo, aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para, olha só, olha como essas duas aqui se parecem. Olha como essas três se parecem. O início é bem parecido. Então, muitas questões seguem esse padrão na prova. Não é uma questão exclusiva nossa aqui do nosso curso. Provas, no modo geral, tem esses padrões, assim, que vocês podem observar. Provas, de modo geral, tem questões que são alternativas que são mais absurdas do que outras, que dá para você meio que eliminar, né? É sempre bom, primeiro, eliminar aquilo que você tem certeza, dá um risca, né? Isso aqui eu tenho certeza que está errado. Tá? Lógico que tem questões que a gente não vai ter muita certeza, mas geralmente tem uma que a gente tem certeza que está errado. Ou duas, muitas das vezes. E na melhor das hipóteses, quando você sabe assim a questão, você fica em dúvida entre duas, geralmente. Né? Tem estudos que falam isso, que vai ficar em dúvida entre duas. Mas voltando aqui, a primeira pergunta é who are you? Puxa, eu não lembro o que é who. Não tem problema. Mas eu lembro o que é where. Where é onde. Pô, legal, você lembra o que é where. Que where é onde. Where are you from? Pô, isso eu lembro que é de onde que você é. I'm from Rio de Janeiro. Opa, essa daqui dá. I'm from Rio de Janeiro, essa também dá. I'm Brasília, não, essa não dá. Elimino. I'm Brasília também não dá. Vou eliminar. I'm from Rio de Janeiro. Oxa, essa dá. Já consegui eliminar duas. Só com essa do meio. Considerando que eu lembrava dessa e não lembrava das outras. Né? Consigo eliminar também pensando no from aqui, ó. A resposta tem from. Não tem from nessas duas aqui. Então já posso desconfiar que essas estão erradas. Eliminei duas aqui. Beleza. Nossa, professor, agora deixa eu ver. How old? How old eu lembro que é de idade. Poxa, legal, de idade. Vamos dar uma olhada então. I'm 20 years old. Tá, I have 20 years old. Tô falando de idade também. Essas duas eu já eliminei. I'm 20 years old. Caramba, tem um que tem am, esse tem have. Esse tem am também. Só esse é diferente, né? Have. Aí muitos alunos vão confundir. Eu tenho, né? Mas lembra que quando está fazendo pergunta de idade, a gente usa verbo to be, responde com verbo to be. E você poderia desconfiar porque tem duas que estão iguais, uma que está diferente. Ah, então beleza, mas não tenho muita certeza. Who are you? Tá, quem é você? How are you? Who are you? Agenda 1 isso daqui. Quem é você? Tá. I am assistant analyst, legal. I am fine? Não, não dá. Eliminei. Fiquei entre essa e essa. A única diferença de uma para outra é o have e o I am. Correta a letra A. Tá? Quem é você? Eu sou um analista de sistemas. De onde você é? Eu sou do Rio de Janeiro. Qual a sua idade? Eu tenho 22 anos de idade. Né? Verbo to be. Então, muitas das vezes você não sabe tudo, mas isso não é motivo para desespero. Você, veja, eu sabia, considerando que eu sabia só isso, eu já eliminei isso daqui, ó. Duas, fiquei com 3. Quase que foi para 50% já. Olha como é que aumentou minha chance de acerto. Então, não
se preocupem em estar desesperados que tem que saber tudo do inglês, né? Às vezes tem coisas que vocês vão esquecer, normal, faz parte. Mas com algumas coisas você já consegue fazer as questões aí, né? Tá? Alguma pergunta? Posso seguir para a próxima? Eu não vou responder todas, eu vou deixar vocês fazerem as outras para vocês testarem seus conhecimentos também com o simulado, tá? Senão fica sem graça eu passar todas as respostas aí. Pode seguir, professor. Mas o Tá senhor não joia. está compartilhando a tela, tá? Agora tá? Não está. Não tá? Não. Ixi. Não. Nossa. Coisa. Fiquei aqui, acho que deu um problema. Vê se agora foi. Agora sim. Agora sim? Tá. Nossa, então, aquele início acho que acabou não pegando. Deu algum probleminha aqui no Teams. Mas, voltando a essa questão que eu estava comentando, tá? A questão primeira que eu comentei foi essa, da tirinha, só para dar uma retomada. Nessa hora eu também não estava compartilhando, né? Nenhum momento estava, desde o início? Em nenhum Não. momento tava, nem quando o senhor tava explicando da apostila, mas eu tava acompanhando, então tudo Tá, bem. beleza. Só dando uma retomada, já que não estava, da apostila, então, eu falei aqui dos verbos modais, tá? Falei dessa tabelinha, foi aquela hora que eu comentei da tabelinha. Depois comentei dessas palavras de quantidade, né, de quantificação. E aí falei um pouquinho do fichário, tá? Acho que eu acabei até fechando já o fichário. E um pouco do fórum, mas não tem muito segredo. O fichário é aquilo que eu comentei da utilização, que vocês podem pegar o da agenda anterior e anexar o currículo, tá tudo certo. E o mais importante é que eu estava comentando desse. Essa questão, então, é uma primeira questão que é uma questão de leitura e interpretação geral, tá? Que tem essa tirinha, que eu comentei sobre a questão da falta de treinamento para negociar o preço. E aí eu estava na questão de número 11, em que havia essas três perguntas aqui: Who are you? Where are you from? E How old are you? Que é perguntas mais específicas, né? E aí eu falei do Where are you from? Que dava para a gente eliminar essas duas, porque, ó, de onde você é, inclusive tem um from. A única que não tem from são essas duas. Já poderia eliminar aqui, né? Já fica quase 50% aí para eu resolver. Depois a gente tem Who are you? Quem você é. Dá para eliminar essa, que é uma pegadinha, né? Que confunde com How are you? Né? Que é como você está. Muitos alunos confundem na agenda 1 isso. Que é essa, eu sou analista de sistemas, eu sou do Rio, e a idade, how old are you? I am 22 years old, eu tenho 22, pegadinha aqui para confundir com have, mas a gente usa verbo to be. A gente responde que o verbo to be vai ser a letra A. Bom, dessa a gente vai para número 15, essa eu não vou responder, vou deixar para vocês tentarem fazer depois. Número 15 está inserido num contexto maior. Não, o número 15 está isolada. Tem questões que às vezes podem vir isoladas, né? Que é o caso da número 15 na prova. Grande parte vem inserido junto com as outras disciplinas, mas podem vir questões separadas. O que não significa que elas deixarão de ser multidisciplinar, porque as questões vão ser de assuntos relativos à área de desenvolvimento de sistemas de TI, né, no modo geral. Que é o caso da 15. Rafaela trabalha na área de TI há 3 anos, logo após a conclusão do curso técnico de desenvolvimento de sistemas, foi contratada por uma pequena empresa e, na atualidade, é front-end developer em uma multinacional que possui filiais ao redor do mundo. Na semana passada, a Rafaela enviou um e-mail que vocês trabalharam aí nas 2 últimas agendas para uma das gerentes responsáveis pelo projeto que faz parte. Analise o seguir. Aí vem o e-mail que ela enviou, o e-mail que ela recebeu. Essa questão está bem longa, não é característico de ter questão longa, tá? Já adiantando para vocês, provavelmente não vai ter uma questão tão longa assim,
As provas têm um limite de páginas por conta das impressões e tal, né? Então, assim, já garanto que no máximo seria um pedaço só, um pedaço do e-mail, tá? Vai ter... Então, logo, mas de qualquer modo é importante para vocês praticarem. Vamos ver o enunciado antes de partir já para tentar ler, né? Tendo os e-mails de Rafaela e de Joane como referência, assinale a alternativa correta. Bom, o assunto principal é a apresentação de um novo funcionário. A data da reunião é dia 22 de fevereiro. O projeto deve ser finalizado até o dia 22 de fevereiro, data da reunião. A reunião do dia 22 de fevereiro é sobre o agendamento da finalização do projeto. O novo funcionário deve participar da entrega do projeto da reunião. O que vocês percebem é que tem 3 aqui alternativas que estão falando da data. Geralmente, questões de leitura e interpretação, qualquer que for a prova de concurso, processo seletivo, etc., tem partes de alternativas, tem alternativas que são de pontos específicos do texto, que a gente chama de scanning, que é aquela leitura específica, que estava em uma das agendas de vocês. E tem alternativas que são de leituras mais gerais, o assunto principal. O novo funcionário deve participar. Aqui está exigindo que vocês achem essa data e vejam o que tem a ver com essa data. Tá? Então, veja, o enunciado e as alternativas já me ajudam na leitura. Eu já parto do pressuposto que eu tenho que ter uma atenção com essa data aqui, porque ela aparece em 3 alternativas, então eu tenho que achar esse 22 de fevereiro. E o que é essa data? O que diabos acontece nessa data? Né? E a letra A e a letra E são coisas mais gerais. Então, tem o e-mail lá, né? Que eu não vou traduzir para deixar vocês tentarem fazer essas depois. Mas olha, veja lá, 22 de fevereiro, achei aqui a data, né? E aí eu vou tentar entender o que está acontecendo, né? Então, é uma dica importante para a leitura. A leitura ela pode ser nas questões exigidas de vocês, tanto geral quanto específica, tá? Número 18 agora, também ela está dentro de um contexto, né? Que é o contexto que o Miguel ele vai realizar um treinamento em PHP no Vale do Silício e tal, ele quer praticar a língua inglesa, etc. Essa daqui já é um pouco mais específica. De novo, né? São perguntas que tem na agenda de número 2 ou 3, se eu não me engano. Que é de viagem, né? May I see your passport? Posso ver seu passaporte? How long you be staying? Why are you visiting the States? De novo, eu não lembro todas as respostas, mas eu lembro que how long é quanto tempo, né? Eu lembro que why é por quê, né? Enfim. Bom, então, tentar observar, de novo, nas alternativas, quais vão encaixando com as perguntas. Essa já é uma gramatical, né? Uma questão mais gramatical aqui no caso, tá? Depois, na questão 20, que é uma continuação desse contexto, a gente tem um contexto do seguinte: ao retornar ao Brasil, Miguel precisou elaborar um relatório em inglês para enviar a matriz da empresa em que trabalha na Inglaterra, detalhando o que havia aprendido. Diante disso, levantou uma série de pontos positivos para expor de que forma seu conhecimento sobre computação havia evoluído. O objetivo é comparar o seu conhecimento anterior com aquele adquirido após o curso. Nesse contexto, a frase que expressa corretamente a evolução de Miguel do ponto de vista gramatical é: aqui a gente está falando de frases que tem a ver com presente e com passado, uma mistura, né? E comparativas, tá? Então, assim, eu tenho que saber um pouco sobre comparativa, que é mais gramatical, mais específico, né? Então, tem as alternativas, por exemplo, my knowledge in computing is much more better. My knowledge in computing is not so much more better.
is not so improved, já é um pouco mais difícil, porque é gramatical. O conhecimento está testando o seu conhecimento gramatical aqui, tá? Bom, por fim, a última questão que a gente tem é a questão 26, que, de novo, é um e-mail, e é uma questão também de interpretação, é mais geral, tá? Então, a gente vê aqui, de novo, falando de pontos específicos, que você vai ter que fazer aquela leitura específica, 1º de março, 6 de abril, e falando de aspectos mais genéricos, ó, o objetivo do e-mail, o assunto, né? Isso é mais geral, tá? Geralmente, vocês já lembram que, geralmente não, o objetivo vai vir logo no começo, tá? Sempre o assunto, gente, vem no início, na introdução, tá? Então, quando vocês perceberem que a questão está falando de assunto, quando é leitura, já vai no início. Já grifa essa primeira frase. Estou escrevendo esse e-mail para informar que nós tivemos um problema com o prazo do projeto. Esse é o assunto, tá? Grifa as datas. 6 de abril. Tenta entender o que aconteceu. Tá? Nós vamos ter outra reunião. 1º de março. O que está falando 1º de março? Desculpa pela situação, mas a gente vai entregar o projeto 1º de março. Então, dessa forma, vocês conseguem ir mais seguros assim, para o texto e menos dependendo de tradução para tudo. Porque, veja, as questões não querem que você traduza tudo, mas querem que você ache coisas específicas, né? Quando são questões de leitura. Quando são questões gramaticais, aí vai envolver um conhecimento da agenda de um modo geral, tá? Não respondi essas últimas aí para que vocês possam testar aí e tirar as dúvidas comigo. Pode enviar lá no debate, né? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ajudou um pouco? Para mim tá tranquilo. O professor ajudou sim esses macetes, né, da gente pegar pontos específicos para tentar fazer aquela leitura dinâmica, né, principalmente dessa de interpretação. Mas eu acho que é ter calma porque dá para confundir. Dá para confundir bem as questões. Vocês observaram uma coisa, as alternativas são semelhantes, né? É algo que acontece mesmo na prova, mas vai com calma, observa, né, as alternativas ali, vai por eliminação. Eu acho importante fazer esse processo de eliminação, isso para qualquer prova, né? Lê o enunciado primeiro, antes já de tentar traduzir tudo, né? Porque o impulso do aluno é tentar traduzir tudo. E são duas coisas que acontecem nesse aspecto. Às vezes você perde muito tempo com partes que não vão ser necessárias para responder a questão, tá? E às vezes você se desespera, porque você não entende uma palavra e fala, meu Deus, já não vou conseguir fazer essa questão. E às vezes nem precisava daquela palavra, né? Então, é um ponto muito importante para o inglês. Outro aspecto que eu ia falar para vocês... na realização da prova, é que a nossa prova é muito interdisciplinar, né? Mas provas que são mais separadas, vestibulares, Enem, provas de concurso, etc. Uma boa dica é vocês iniciarem, às vezes, pelo que vocês têm mais facilidade. Porque você vai estar com a cabeça fresca, então a tendência de você acertar o que você tem mais facilidade é bem maior, né? E quando você chegar num assunto, imagina que eu estou fazendo uma prova de vestibular e eu sou muito ruim em química. Então eu deixo química por último, começo com português, que eu sou bom. A tendência é que eu faça mais rápido essa parte de português, botar a cabeça fresca, acerte mais, fique com o meu psicológico mais tranquilo, né? Porque beleza, um assunto que eu conheço,
tendência que eu conheça mais, que eu vá fazendo tranquilo mais a prova. Para que quando eu chegar no que eu tenho mais dificuldade, eu vou ter a tendência de perder tempo, e aí eu vou ter a tendência de acertar menos, eu não fique tão cansado, né? Assim, quer dizer, o inverso, né? Se eu chegar numa coisa e deixar para o final que eu tenho facilidade, eu vou estar cansado, aí eu já vou estar com o psicológico abalado, porque eu não consegui fazer. É uma dica boa também, né? Iniciar pelo que vocês têm mais facilidade, porque eu acho que a prova flui mais rápido. No nosso caso aqui, eu acho que é um pouco difícil, porque é interdisciplinar, mas de repente pode ajudar. Outro ponto também é não perder muito tempo, às vezes, com a questão, né? Tá muito difícil, pula, vai para a próxima, marca ela, deixa para voltar no final, que também é uma coisa que vai ajudando a você a fluir mais na prova e não ficar tão desesperado, né? Meu Deus, está acabando meu tempo e agora, né? E às vezes você perdeu tanto tempo numa questão e deixou de fazer 2 ou 3 que você conseguiria fazer rapidamente, assim, porque você perdeu muito tempo nela, né? Eu acho que são dicas, assim, gerais de prova, mas que podem ajudar, né? Não só do inglês, assim, mas de prova do modo geral, tá? Ok? Ok, muito obrigada, professor. Imagina. É isso, não dá para preparar vocês para a prova para além disso, né? Gostaria de pegar na mão, falar, vamos lá, mas é vocês com vocês e é importante também esse processo para a evolução de vocês, né? De qualquer modo, qualquer dúvida, pode enviar lá via debate com relação ao simulado, ou Corretec também, né? Mas o debate está lá. Eu vou tentar deixar, ao longo dessa semana, uma outra questãozinha de desafio no debate de inglês, tá? Para vocês fazerem lá e pensarem uma extra, assim, para além dessas 6 que estão no simulado, para mais uma preparação. Uma ou duas. Uma com certeza, 2 eu vou ver se eu consigo fazer mais uma outra. Mas vou deixar mais uma extra aí. Ok? Então, Tranquilo. então tá bom. Vou finalizando e agradecer a presença aí do. Já vou finalizar a gravação. Primeiro eu vou agradecer a presença de todo mundo, quem acompanhou aqui ao vivo, quem acompanhou depois porque não conseguiu, enfim. E desejar uma. Imagina, Damares, eu que agradeço a presença de vocês aí. Desejar uma ótima prova, um ótimo fim de semestre e espero muito que logo, logo vocês estejam concluindo o curso, né? Mais um semestre aí, ó, módulo 3, logo finalizando o TCC, as disciplinas, se formando em desenvolvimento de sistemas aí. E é isso. Espero que a disciplina tenha ajudado. Eu sei que é um tempo curto, né? O inglês ele tem muito mais coisas aí para aprofundar, mas eu acho que é um gostinho, assim, para que vocês invistam, porque é essencial para a carreira de vocês, né? Essa carreira da área de TI não tem como fugir do inglês. É chover no molhado, né? Abre muitas portas, é ferramenta de trabalho também, né? E é isso. Um abraço, tudo de bom. Qualquer dúvida, estamos aí, pessoal. Deixa eu finalizar. Aqui a gravação. Tchau, Damares. Obrigado pela presença aí, você, Mariana.